A mensagem chegou às 19h42 de uma quinta-feira. Sem saudação, sem explicação, só a voz do meu pai, controlada e direta, como se fosse um comunicado interno: não se incomode em vir à reunião de família. Estamos cortando laços. Foi isso. 18 palavras. 18 sílabas, se contar a pausa antes de desligar. Eu ouvi de novo, não por duvidar, mas porque, por algum motivo, esperava sentir algo maior. Uma explosão de raiva, um aperto no peito, qualquer coisa. Mas tudo que veio foi silêncio. Como se a parte de mim que vinha se preparando em silêncio para isso finalmente tivesse escutado o que sempre soube. Meu nome é Harper Lane. Sou o mais novo de 2 irmãos. Meu pai, Warren, construiu a Lane Auto-Aire do zero, começou como mecânico, virou dono de franquia e depois, operador de uma rede regional. Meu irmão mais velho, Hat, sempre foi o herdeiro que ele quis, carismático, impulsivo, intocável. E eu? Eu era quem mantinha as luzes acesas. Silenciosamente. Eficientemente. Invisivelmente. Não retornei a ligação naquela noite. Não perguntei o motivo. Nem encaminhei a mensagem de voz para minha mãe, Lynette, que sempre se mantinha distante dos assuntos da empresa quando eles se tornavam inconvenientes. Só mandei 2 palavras para o meu pai: entendido. Em seguida, abri o laptop, entrei no portal de empréstimos, o mesmo que não acessava há meses, e fiz o que ninguém esperava de mim: retirei meu nome. Não por vingança, nem por birra. Por clareza. 2 anos antes, quando a empresa da família precisou de um empréstimo de 2,5 milhões de dólares para expandir, o banco exigiu um segundo fiador com crédito limpo. Hat estava endividado. Warren tinha influência, mas não bons números. Eu tinha ambos crédito impecável e um MBA por Harvard. Ninguém me pediu. Apenas colocaram os papéis na minha frente, certos de que eu assinaria. E eu assinei. Porque naquela época, eu ainda achava que lealdade significava pertencimento. Mas agora, sozinho na mesa da cozinha, com a mensagem de voz ainda tocando baixinho ao fundo, percebi uma coisa diferente: eles não me cortaram. Só confirmaram o que vinham fazendo em silêncio há anos. E desta vez, eu estava pronto para terminar a frase por eles. Eu costumava pensar que meu pai amava a ordem acima de tudo. Mas com o tempo, entendi, não era ordem. Era controle. Warren Lane construiu a empresa como construiu nossa casa, tijolo por tijolo, regra por regra, sem espaço para suavidade. A garagem vinha primeiro. A família, em segundo. Às vezes, em terceiro. Ele repetia sempre um ditado na frente dos funcionários e ainda mais diante da gente: não contratamos gente de fora. Só recrutamos substitutos. Hat e eu éramos isso, sucessores em potencial. Pelo menos no papel. Hat era 3 anos mais velho, mais barulhento, mais ousado, sempre fora do alcance da responsabilidade. Mas ele tinha o charme que Warren respeitava. Uma arrogância que meu pai reconhecia como dele mesmo. Hat ganhava elogios, segundas chances, liberdade. E eu ganhava a prancheta. Aos 12, eu registrava remessas de pneus no QuickBooks. Aos 16, cuidava da folha de pagamento da terceira filial durante as férias de primavera. Ninguém perguntava. Só me diziam. Sem agradecimentos, sem escolhas, apenas a expectativa silenciosa de que eu estaria disponível, obediente e incansável, onde quer que a empresa precisasse. Minha mãe, Lynette, não era cruel. Ela apenas se anulava dentro do papel que aceitava. Preparava jantares, dobrava boletos, sorria nas reuniões e depois me puxava de lado para sussurrar: seu pai está construindo algo para nós. Seja grata, querida. E eu era. Ou tentava ser. Estudei muito. Fiz meu MBA. Recusei uma oferta em Chicago, em uma empresa de logística, porque Warren disse: família vem antes da ambição. Ele precisava de alguém para ajudar na expansão regional. Hat, ao que parece, estava focado na visão. Eu me concentrei em todo o resto. Quando surgiu a chance de garantir financiamento para uma nova sede, fui eu quem negociou o arrendamento, comparou taxas entre 6 bancos, fechou um acordo com bons termos e uma taxa de juros fixada por 3 anos. Mas o banco exigiu um segundo signatário.
Het não podia. O crédito dele estava arruinado. Warren não queria colocar seus bens pessoais em risco. Então vieram até mim. Sem discurso, sem jantar. Só os papéis sobre a mesa e uma caneta já destampada. Hesitei talvez por meio segundo. Depois assinei, porque, em algum lugar dentro de mim, ainda acreditava que se eu demonstrasse lealdade suficiente, se me mostrasse útil bastante quase descartável, eles finalmente me enxergariam não como um plano B, mas como parte do plano. É claro que eles nunca disseram obrigado. Apenas presumiram que era minha obrigação. Isso foi há 2 anos. Achei que estava investindo em um futuro que seria nosso. Não percebi, na época, que só estava me tornando útil bastante para ser invisível. E, se você fica invisível por tempo suficiente, começa a achar que isso é uma forma de amor. Mas não é. É só silêncio disfarçado de paz. O primeiro estalo não foi uma quebra. Soou como uma risada. A risada do Het, para ser exato. Estávamos em uma reunião de orçamento trimestral só nós 3, eu, Het e Warren. Apontei uma duplicação em uma fatura de fornecedor, $12.000, repetida por 3 meses. Um erro claro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Isso é de um amigo meu, disse Het, dando de ombros como se estivesse tirando um fiapo da camisa. Deixa passar. Ele nos dá boas condições em outras coisas. Olhei pro meu pai, esperando algo. Uma sobrancelha arqueada, talvez uma palavra de reprovação. Mas Warren nem piscou. Apenas tomou um gole do café e disse: concentre-se em coisas maiores, Harper. Pare de agir como um estranho. Um estranho. Essa palavra não apenas machucou, ela se alojou debaixo da pele. Eu não era um recém-contratado. Supervisionar a logística de 4 expansões, renegociei o arrendamento da nossa frota cortando os custos pela metade, e mantive a folha de pagamento equilibrada durante 2 crises na cadeia de suprimentos. E, ainda assim, bastava que eu questionasse algo fora das planilhas ou que saísse do script da obediência silenciosa para me tornar um estrangeiro. Depois daquela reunião, as mudanças começaram de forma sutil. Meu acesso aos sistemas de back-end foi diminuindo. De repente, não conseguia mais entrar nas plataformas dos fornecedores. O painel financeiro me redirecionava para uma versão somente leitura. O cartão corporativo vinculado ao meu nome venceu. Nunca emitiram um novo. Sempre que eu perguntava, diziam que era reestruturação, mudança no sistema ou, pior, não se preocupe com isso. Enquanto isso, notei que Het ganhou uma nova estação de trabalho, uma viagem paga pela empresa para Las Vegas, chamada de encontro de liderança, e uma cadeira de escritório que custava mais do que meu primeiro carro. Algo em mim começou a mudar. Ainda não era raiva. Era vigilância. Um alerta silencioso. Aquele tipo de sinal que vem quando seus instintos cochicham, eles estão construindo uma porta. E ela só abre para um lado. Comecei a arquivar tudo. Relatórios de gastos internos, atas de reuniões, e-mails onde Het copiava clientes mas assinava com meu nome. À noite, eu organizava tudo em uma pasta privada no meu computador pessoal. Dei um nome a ela, Shadow Ledger. Eu ainda não sabia exatamente o que estava construindo. Só sabia que precisava guardar a verdade, enquanto ela ainda estava ao meu alcance. Foi numa dessas noites que entrei em contato com Danielle Keller, uma antiga colega da faculdade de Direito. Havíamos perdido contato por anos, até que ela ajudou a irmã a sair de um divórcio complicado, envolvendo uma sociedade imobiliária. Não contei tudo para Danielle, apenas o suficiente para fazer uma pergunta simples: se um consignatário desistir de um empréstimo comercial, o que acontece? A pausa dela disse tudo. Depende, respondeu. Se você não for fiador e não estiver envolvido em nenhuma violação recente, o banco pode reavaliar o empréstimo sem o seu nome. Silenciosamente, e de forma legal. Eu expirei, aliviada. Naquele momento, eu ainda não sabia se estava traçando uma rota de fuga ou construindo um álibi. Mas o que finalmente entendi foi que a história que eu achava que estava vivendo a da filha leal, mantendo o legado de pé, não era mais minha. Eles não estavam apenas me afastando. Estavam fazendo isso devagar o suficiente para continuar lucrando com o meu silêncio. Era uma manhã de quinta-feira, começo da primavera, quando a peça final se encaixou.
As árvores do lado de fora da janela do meu escritório estavam começando a brotar. Lembro com nitidez desse detalhe, porque havia algo naquela renovação silenciosa que tornava o que eu estava prestes a descobrir ainda mais podre. Recebi meu resumo mensal de crédito, algo que eu costumava revisar por hábito, não por preocupação. Mas, desta vez, algo saltou aos olhos: revisão de pagamento diferido da Lane Holdings. Eu não via esse nome havia anos. Era uma empresa de fachada criada por Warren para lidar com imóveis inativos, ou pelo menos era o que eu pensava. Curiosa, fui mais fundo. O que encontrei não foi apenas decepcionante. Foi pior. O empréstimo de expansão que eu havia coassinado 2 anos atrás, o mesmo que financiou a nova sede da Lane Auto-Aire, estava com 3 parcelas em atraso. A empresa estava descumprindo prazos, com fornecedores sem pagamento e inadimplente em renegociações. E meu nome ainda estava lá. Pior, meu nome era citado nas comunicações com os credores como justificativa para que mantivessem a boa vontade, já que meu crédito estava limpo. Minhas finanças ainda estavam intactas. Eu era, como sempre, o pilar confiável. Só que eu não via um relatório financeiro havia meses. Não participava de uma reunião do conselho desde o outono passado. E a última vez que pedi atualizações ao Red, ele respondeu com um emoji piscando e relaxa, mana. A grande visão está chegando. A tal visão não pagava boletos. Abri arquivos antigos. Cruzei faturas dos últimos 6 trimestres com as projeções orçamentárias que eu mesma havia elaborado. E então vi, mais de $40.000 em consultorias, todos canalizados por um amigo do Red. Várias entradas como teste de marketing sem campanha associada. Reparos de frota triplicados, orçamentos de fornecedores assinados com minhas iniciais que eu nunca provei. Não era má gestão. Era esquema. Naquele mesmo dia, marquei outra conversa com Daniele. Dessa vez, pessoalmente. Sentamos frente a frente em um café tranquilo, perto do tribunal preferido dela. Mostrei tudo. Ela folheou os documentos devagar, os lábios pressionados, os olhos afiados. Quando chegou ao contrato do empréstimo, parou. Você não está listada como fiadora, ela disse. Pesquei. Como assim? Usaram seu nome como garantia, mas legalmente você não está vinculada, se desistir antes da reestruturação. E se eu desistir? Perguntei. Ela largou os papéis, cruzou as mãos e disse algo que nunca mais esqueci. Você não precisa confrontar. Não avise. Não grite. Apenas remova o tijolo que sustenta a parede deles, e deixe ela cair. Naquela noite, fui para casa e abri a pasta que havia renomeado. Não era mais um livro-razão. Agora era um plano de resgate. Lá dentro estavam PDFs, e-mails marcados, capturas de tela, e um rascunho de carta que a Daniele havia me ajudado a escrever semanas antes, numa época em que eu ainda hesitava. Mas agora, hesitação não existia mais. Eles não apenas me descartaram. Eles me sugaram até o último uso, contando com a ideia de que eu não teria mais nada a oferecer. Talvez fosse verdade. Mas ainda me restava uma coisa: meu nome. Levou 4 minutos. Esse foi o tempo que o portal permaneceu aberto depois que fiz login com as credenciais administrativas que eu mesma havia criado 2 anos atrás. Na época em que eu ainda tinha acesso total, quando acreditava que estava construindo algo de verdade, a tela piscou uma vez e logo exibiu uma notificação. Status de colicenciante ativo. Opções de modificação disponíveis. Cliquei em remover. Em seguida, anexei a carta de retirada assinada que Daniele e eu havíamos finalizado 3 semanas antes. Digitei meu PIN. Enviado. Nenhum alarme soou. Nenhum e-mail de confirmação chegou. Só uma mensagem discreta em cinza, no rodapé da tela. Atualização recebida. Processamento pendente de revisão de conformidade. Estava feito. O passo seguinte era o setor de controle de risco. Enviei um e-mail para o gerente de empréstimos do banco, Keith Haro, mesmo com quem negociei durante a expansão. Anexei um resumo objetivo: inconsistências financeiras, fraude com fornecedores, assinaturas alteradas, restrições de acesso indicando exclusão deliberada. Fui cuidadosa, clara, profissional. O que não incluí foi um aviso.
Menos de uma hora depois, o banco congelou a conta operacional da Lane Holdings e iniciou uma auditoria interna sobre o empréstimo. Discretamente. Sem ligações para meu pai. Sem memorandos para Heath. Apenas uma pausa, um cursor piscando onde antes havia confiança cega. Enquanto eles tentavam entender, eu agi. Liguei para minha contadora pessoal, Sabrina Kim, em quem confio desde a pós-graduação. Juntas, revisamos minha exposição e simulamos cenários extremos. Ela confirmou o que Daniele já havia dito. Sem responsabilidade. Sem danos ao meu crédito. Nenhuma obrigação legal de notificá-los. O fundo para o qual eu havia transferido minhas economias no mês anterior também estava seguro. Naquela noite, pela primeira vez em anos, coloquei o celular no silencioso, e dormi. Quando acordei, na manhã seguinte, já havia 32 chamadas perdidas. No meio da tarde, eram 78 da minha mãe, 13 do meu pai, 7 do Heath e uma de um número que não reconheci, até ouvir a mensagem de voz. Era Gordon Maddox, o contador veterano da empresa. A voz dele estava agitada, desesperada, quase falhando. Harper, me liga agora. Isso é sério. O banco retirou o suporte. O empréstimo vai colapsar. Corremos risco de inadimplência. Você precisa consertar isso. Tá me ouvindo? Você precisa consertar isso. Ouvi 2 vezes. Não porque eu não tivesse entendido. Mas porque aquilo soava como justiça. E justiça, quando finalmente chega, não grita. Ela ecoa. No início da noite, Heath enviou sua primeira mensagem. Que diabos você fez? Depois, outra. Você exagerou. Dava para resolver isso internamente. Mas a palavra nós já não tinha mais efeito. Não existia um nós havia muito tempo. Mais tarde, minha mãe deixou uma mensagem de voz. Não estava com raiva, só falava baixo, com a voz trêmula. Querida, o que está acontecendo? Seu pai disse que o banco congelou tudo. Que eles podem revogar o empréstimo. Você assinou alguma coisa? Assinei, mas não expliquei. Liguei de volta. Deixei chamar 2 vezes. Falei apenas. Retirei meu nome. Só isso. Ela prendeu a respiração. Mas você não pode simplesmente fazer isso. Na verdade, posso, respondi. E fiz. Ela ficou em silêncio. Harper, isso afeta todos nós. Não. Falei com calma. Vocês garantiram que não afetasse. E desliguei. Sem raiva. Só, encerrando. Eles marcaram no restaurante de sempre. Aquele dos aniversários antigos, paredes de tijolinhos, ventiladores de teto, a sala privativa perto da lareira onde um dia apagamos velas e brindamos com copos de ginger ale. Mas dessa vez, não havia balões. Nem bolo. Só meus pais, Warren e Lynette, sentados rígidos na ponta da mesa. E Heath, fingindo que o celular no colo era mais interessante. Do outro lado, uma cadeira vazia me esperava. Como se, mesmo agora, eles ainda acreditassem que eu poderia ser convocada. Cheguei com 15 minutos de atraso. De propósito. Usava uma calça cinza e uma blusa de botões neutra, inexpressiva, impossível de ler. Daniele uma vez me disse, o poder não grita, ele chega sem pedir desculpas. Heath se levantou quando entrei. Obrigado por vir. Eu não vim por você, respondi, puxando a cadeira devagar. Vamos economizar o tempo um do outro. Warren se inclinou sobre a mesa, os olhos cravados nos meus. Você deixou seu ponto claro. Alto e claro. Não falei, com a voz firme e tranquila. O banco deixou meu ponto claro. Eu apenas parei de proteger sua mentira. Ele cerrou o maxilar. Lynette se mexeu desconfortável na cadeira. Estamos tentando manter a empresa em pé, ele insistiu. Você acha que está nos punindo, Harper, mas está punindo o legado que seu avô construiu. Olhei diretamente para ele. O vovô construiu uma garagem. Você transformou isso numa ditadura. Heath riu com desdém. Ah, qual é? A gente te deu tudo.
Vocês me deram um emprego, retruquei, sem desviar o olhar. Não uma voz. O silêncio que seguiu foi denso. Quase confortável. Como se a sala, pela primeira vez, tivesse parado de fingir ser outra coisa. Então minha mãe falou, quase num sussurro. O que você quer, Harper? Essa era a pergunta, não era? Não era sobre vingança. Essa parte eu já tinha superado. O que eu queria era clareza. Peguei um envelope lacrado da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Esta é uma declaração assinada, confirmando minha retirada permanente do empréstimo da empresa, do conselho e de todas as operações. Vocês nunca mais vão usar o meu nome. Warren abriu a boca, mas ergui a mão. Ainda não terminei. Respirei fundo. Também estou enviando uma denúncia anônima ao auditor estadual. Há fundos faltando, fornecedores sem pagamento, inconsistências na folha de pagamento. Deslizei o envelope até o centro da mesa. A bagunça agora é toda de vocês. E está legalmente documentada. O rosto de Rhett ficou vermelho. Você tá destruindo tudo por ego. Não estou destruindo nada que se sustentasse de pé, disse, me levantando. Só estou removendo a ilusão de que um dia eu fiz parte disso. Me virei em direção à porta. Atrás de mim, pela primeira vez na vida, meu pai disse a palavra que eu jamais esperei ouvir. Harper, por favor. Parei. Não por dúvida. Mas por satisfação. Você me deixou uma mensagem de voz dizendo que tínhamos terminado, falei, sem olhar para trás. Estou só formalizando o acordo. E fui embora. A história saiu no jornal. Não nos grandes. Só uma nota discreta em um compêndio de negócios local. Lane Altoari enfrenta a turbulência financeira em meio a disputas internas. Eu não vazei. Mas sabia quem vazou. 2 dias depois, Danielle me ligou com a voz dividida entre o riso e a ironia. Quando as pessoas perdem poder, procuram alguém para culpar. E completou. Elas só não esperavam que essa pessoa já tivesse ido embora. Depois disso, os recados de voz ficaram mais agressivos. Do meu pai. Sua ingrata. Construímos essa empresa para você. Você está arruinando o seu futuro. Do Rhett. Você se acha esperta, mas vai precisar da gente um dia. De Gordon Maddox, o contador. Você tem ideia do que isso significa? Você destruiu o legado deles. Mas a verdade? Ninguém disse em voz alta. Eles destruíram o legado. Muito antes de eu sair. Destruíram quando usaram o meu nome, mas me negaram um lugar à mesa. Quando decidiram que eu era uma ameaça, não uma filha. Quando me tornaram invisível. Agora o empréstimo desmoronava. As contas congeladas, contratos rescindidos. E eu? Intacta. Sem implicações legais. Sem perdas financeiras. Crédito preservado. Economias protegidas. Encaminhei a última mensagem de voz para Danielle. E apaguei o resto. Tirei o celular do silencioso. E, pela primeira vez em anos, ele permaneceu em silêncio. Sem crises. Sem pedidos. Sem incêndios que só eu pudesse apagar. Me mudei para um loft pequeno no centro de Portland. Nada sofisticado, apenas luz natural, janelas limpas e espaço suficiente para uma mesa, e paz. Comecei a oferecer consultoria discretamente, ajudando pequenas startups lideradas por mulheres a evitarem o tipo de armadilha que eu vivi. Não porque eu estivesse em busca de um novo propósito. Mas porque, enfim, eu já o tinha. 3 meses depois, um envelope chegou ao meu novo endereço. Sem nome de remetente, apenas o logotipo do banco e um código de rastreamento. Dentro, uma única folha de papel. Confirmamos que o empréstimo comercial associado a Harper Lane foi formalmente retirado e reestruturado. Nenhuma outra obrigação permanece. Nenhuma ação é necessária. Sem agradecimentos. Sem pedidos de desculpas. Sem explicações distorcidas. Apenas uma linha traçada na lei, e finalmente, na verdade. Guardei a carta em uma pasta marcada como concluído, e a deslizei para o fundo do armário.
Naquela noite, acendi uma vela perto da janela. O loft estava em silêncio. A cidade abaixo zumbia viva, inconsciente. Pensei naquela mensagem de voz uma última vez. Não se incomode em vir à reunião. Estamos cortando laços. Eles queriam silêncio, obediência, ausência. E conseguiram os três. O que não esperavam era que eu floresceria dentro daquele silêncio. Que eu construiria algo não por vingança, mas por verdade. Servi uma taça de vinho. Abri a ficha de uma nova cliente. E escrevi, no topo da página: Você não é difícil. Você está, finalmente, visível. E então, continuei.